Feche seus olhos. Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa reunião, Pai. Por mais uma reunião contigo. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Muito obrigado pela tua graça. Eu te agradeço, Senhor, por cada coração que está aqui. Senhor, nós reconhecemos que só o Senhor pode fazer neles o que nenhum homem pode fazer. Espírito Santo, eu reconheço que sem ti eu nada posso fazer. Eu te peço, Jesus, envolve elas com teu amor. Envolve elas com teu amor. Envolve elas com teu amor. Por favor, trabalha no solo do coração de cada um, para que eles possam receber as tuas verdades. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Aleluias. A palavra de Deus diz que a nós não foi dado somente crer nele, mas padecer por ele. Então, não fica chateado quando às vezes você está mergulhando em Deus, ou mergulhado, e às vezes passa dias difíceis na sua vida. Não fica chateado. Você precisa entender que quando você começa a jogar no time do céu, existe um outro time que vai vir contra você, é o time do inferno. E o diabo vai vir com pressões sobre a sua vida. E eu posso te dizer que as pressões que vêm sobre você, vêm sobre mim também. E eu acho que se você passar uma semaninha sendo Felipe, eu acho que você ia querer sair correndo. Mas a nós não foi dado somente crer nele, mas padecer por ele. Viver o Evangelho é viver uma aventura muito gostosa, mas a gente precisa entender que nós temos um adversário também, né? Nós temos um adversário. Então não fica chateada ou chateado com algumas perseguições, tá bom? Você tem que entender que a coisa mais preciosa de Deus é o homem, é você. E a coisa que mais o diabo quer é separar você de Deus. Eu falo isso porque eu sinto no meu espírito que tem pessoas aqui que estão tristes, ficam angustiadas por conta das tribulações. Quando o apóstolo Paulo passou por dias difíceis, o Espírito Santo deu uma visão para ele, Deus deu uma visão e Deus falava assim para ele: Paulo, a minha graça te basta. O que a gente aprendeu de graça? Graça é o quê? É o favor de Deus para nós que nós não merecemos, não é? Mas graça, quando fala de graça, está falando assim, ó, é um favor de Deus, amém? Graça é um favor de Deus. Então, quando Deus fala assim, a minha graça te basta, o que Ele está querendo dizer para você? O meu favor te basta. Ele está falando assim, ó, a minha condição, através de Cristo Jesus, para você, te basta. Porque Jesus é a coisa que você mais precisa, e Ele é a sua vitória no dia da angústia. Entendeu? Então não olha para a circunstância, não se sinta afligido, não se sinta afligida, porque o Senhor já venceu tudo para você, entende? Tem dias que eu acordo também depressivo. Eu não sei porque que eu estou falando isso, mas eu preciso falar, porque talvez vai te ajudar. O diabo, ele fica louco quando ele encontra pessoas que libertam as pessoas no entendimento. Então, às vezes acontece comigo de 6 em 6 meses, ou de 5 em 5 meses, parece que eu entro em crise na minha alma, parece que o acúmulo nas minhas emoções, de tudo aquilo que eu sirvo, pessoas, começa a vir à tona. Isso é normal, tá? E parece que vem uma espécie de crise, uma espécie de depressão. E é uma espécie de opressão do inferno. Fala, Claudião. Então, o que você faz, Felipe, quando esses dias vêm?
E eu vou te falar, quando esses dias vêm, é ruim. Você não tem nem vontade de viver, sabia? E sabe o que eu faço? Guarda uma coisa, em tempos de crise, Jesus está ensinando aqui. Em tempos de crise, vou te dar uma receita do bolo. Evita ficar falando besteira. Em tempos de crise, protege a sua língua. Não fica falando assim, eu não quero isso, está difícil, não fala nada. Sabe o que você faz? Ora em línguas. É assim que eu faço. Quando os dias estão difíceis para mim, eu intensifico a oração no Espírito. Eu procuro ficar mais isolado possível com Deus e orando no Espírito. Então, se você tem uma namorada, se você tem um namorado, se você tem uma esposa, é casado, fala, meu bem, minha esposa, minha namorada, deixa eu ficar quietinho. E fica com Deus. E eu tenho certeza que dali 1, 2, 3 dias no máximo, você vai estar livre daquilo ali. Amém? Mas é normal, faz parte. Ser cristão tem o bônus e o ônus. O bônus de você desfrutar de uma vida maravilhosa, mas tem o ônus de receber perseguições, tá bom? Aleluias. Aleluias. Queridos, nós estamos em A Cultura, parte 5, o perigo da religiosidade. E eu creio que hoje a gente vai terminar de fato. Deixa eu só tirar uma dúvida de semana passada, que vieram perguntar para mim, Felipe, o que significa aquilo que você falou, o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta? Eu vou te explicar como é importante isso. Quando ele fala isso, o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta na Bíblia, acha aí, Felipe, isso daí na Bíblia, põe para nós. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Por que diz isso? Semana passada eu falei, mas vieram me perguntar, Felipe, eu não entendi muito. O que é isso? Então, quando está falando aqui, não está falando do dom do profeta, tá? Ele está falando, porque profetizar significa proclamar. Então, nesse contexto, não está falando só do profeta em si, mas está falando de um homem e de uma mulher de Deus. Então, o que ele está querendo dizer? Olha, o espírito de um homem e de uma mulher de Deus está sujeito a esta pessoa. Como que é isso na prática? Nós temos um espírito, uma alma e um corpo, não é verdade? Ok? Então, às vezes, Deus fala muito forte no nosso espírito. E de fato, às vezes ele está movendo algo no nosso espírito, tá? Eu vou partir da premissa que Deus está falando, tá bom? Que é Deus no negócio. Então Deus às vezes fala muito forte lá no nosso espírito. Mas quando a gente vai transferir essa mensagem de Deus para as pessoas, é como se fosse um filtro. Espírito, alma e corpo. Então, se na sua alma, que é a sua cultura, se na sua cultura cristã você foi fundamentado de maneira equivocada, de maneira religiosa, você vai ter uma tendência de liberar uma palavra pura ou misturada? Misturada. Então você não consegue liberar uma água limpa, entende? Foi quando eu dei o exemplo na semana passada. Às vezes a pessoa está ali profetizando, olha, é isso que diz o Senhor. E aí as pessoas começam a profetizar algo que realmente, de fato, é uma verdade ali para a pessoa. Mas dá 2 minutinhos a pessoa muda e fala, olha, o Senhor diz que você precisa ficar no monte, jejuando por 3 dias e 3 noites, um exemplo. Quando a pessoa fala isso, o que ela está fazendo? Já não é mais Deus ali. Porque agora ela tá reproduzindo a cultura que ela foi criada, entende? Por isso que é muito importante a igreja estar bem fundamentada dentro dos padrões corretos do Evangelho, entende? É muito importante isso. E tudo que vocês estão aprendendo aqui conosco, não é para você se colocar numa posição superior às pessoas, é para você aprender para você e não ficar entrando em debates, tá bom? Uma sugestão para vocês, leem bastante Tito, Timóteo, quando eu falo Timóteo, é 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, ali vai estar segredos de como a igreja deve viver, tá?
Ali os apóstolos estão escrevendo cartas para a igreja de como que deve ser a comunidade. E uma das coisas que fala em Tito, muita gente não dá bola para Tito, mas sabe o que fala em Tito? Não entre em debates a respeito da lei. Então, tudo que a gente está conversando aqui é para nós e para a gente viver, amém? A gente não está conversando aqui, essa conversa edificante, não é para a gente ficar debatendo com as pessoas e nem ficar se colocando num lugar acima delas, ok? A religião, ela é como um câncer. O que a religião faz? A religião, ela impede de eu acessar Deus de uma maneira plena, entende? A religião, ela impede que eu acesse Deus na plenitude. Mas o religioso, ele vai para o céu? Ele vai para o céu. Ele vai para o céu. Está tudo bem. Só que ele deixa de acessar algumas coisas em Deus, entende? A religião é uma artimanha do diabo para que o homem não acesse Deus. E à medida que o homem não vai acessando, ele vai o quê? Se frustrando. A Bíblia diz que a esperança adiada frustra o coração. Então, se você não acessar Deus, você vai ficar frustrado. E se você ficar frustrado, qual que é a probabilidade de você abandonar o Evangelho? É grande ou é pequena? É grande. Entendeu? Então, o diabo, ele já viu aquela pessoa que fica a vida inteira ali, ó? A vida inteira do mesmo jeitinho, mas parece que a vida dela não muda. Por quê? Ela está vivendo religiosidade. E existem dois grupos de religiosos. Eu já falei isso para vocês. Existe o religioso que foi fundamentado na verdade, e existe o religioso que é a maioria que não entendeu a verdade. Os que entenderam a verdade é pouquinho na terra, pouquinho mesmo, infelizmente. Mas se você entendeu a verdade e você não coloca elas em prática, você é um religioso tanto quanto aquele que não entende. E na verdade é até pior, porque a Bíblia fala que muito é dado, muito também é cobrado. Olha só, vocês estão tendo uma grande oportunidade de abrir o olhinho aqui. E à medida que vocês abrem o olhinho, sabe o que vai, quando você sai daqui, sabe o que acontece? O nível de responsabilidade entre você e Deus aumentou. Aleluias. Então, queridos, hoje nós vamos terminar, eu acredito, a cultura. Então, hoje nós vamos falar. Então, vocês entenderam o que é o espírito do profeta? Está sujeito ao próprio profeta? Então, nós temos um filtro. Por isso que eu preciso estar bem fundamentado na cultura do reino. Porque se eu estiver bem fundamentado, quando Deus fala no meu espírito, eu consigo transferir de uma maneira cristalina aquilo que Deus quer dizer, ok? E à medida que você vai desenvolvendo uma vida de oração no espírito, meditação na palavra, você vai abrindo cada vez mais os seus olhos e ouvidos espirituais. E aí você começa a discernir aquilo que é do Pai e aquilo que não é do Pai. Amém? E nunca queira saber tudo. Eu não sei tudo. Às vezes as pessoas falam para mim: Felipe, o que você sabe disso? Eu falo: não sei. E não precisa ter vergonha de você não saber. Entende? Porque você só precisa ter convicção daquilo que você aprendeu, daquilo que você tem convicção no seu espírito. Você não precisa saber tudo. Você precisa viver o Evangelho. O Evangelho é uma vida que você vive. Não adianta nada você saber isso aqui e você não viver nada. Eu prefiro viver isso aqui, ó, nessa terra, e viver em alto nível isso aqui, entende? O Evangelho é uma vida. Aleluias. Então hoje, para a gente terminar, eu quero passar para vocês isso aqui, ó. Eu quero passar para vocês isso aqui. Os tipos de cultura religiosa. Não estão todas aqui, mas é só para você ter uma noção, tá bom? Quais são os tipos de cultura religiosa? Quais são os tipos de linguagem, de procedimento que as pessoas têm dentro da religião? O que é religiosidade? É tudo aquilo que não produz vida. É isso aí. Tudo aquilo que não produz vida. Eu colocar terno e gravata, muda o meu caráter? Não. Eu deixar cabelão grande, muda o meu caráter? Não. Então, tudo aquilo que não produz vida dentro de mim, isso é religiosidade, ou seja, isso é obra morta. Amém? Bom, vamos lá. Tipos de cultura religiosa. Bom, ideia de relacionamento com Deus equivocado, né? As pessoas têm uma ideia de relacionamento com Deus equivocado. Então, o relacionamento com Deus é individual. Então você precisa aprender
você precisa aprender a se relacionar com Deus no seu espírito e você precisa aprender a viver igreja. Então o que você precisa? Um livro você entende. Se você ler uma página de um livro, você consegue entender todo o livro? Então, você precisa entender duas coisas. Existe uma unção de Deus na individualidade e existe uma unção de Deus na coletividade, e uma não substitui a outra. E quando eu falo unção de Deus, é o quê? O que é unção? É o poder do Espírito de Deus em você. Então existe uma habilidade do Espírito Santo, um poder do Espírito Santo, um toque do Espírito Santo na coletividade, e existe um toque do Espírito Santo, um mover do Espírito Santo na individualidade, e uma não substitui a outra, entende? Se você viver uma vida só no seu quarto, lendo Bíblia, você pode garantir para mim que você está vivendo o Evangelho de alto nível? Não. E se você for ir para culto, viver só de culto em culto, na comunidade, você está vivendo em alto nível? A maioria de nós só quer viver, um só quer viver no quarto e outro só quer viver no culto. E a gente gosta de viver no culto porque a gente quer viver na alma, a gente gosta daquele louvor, daquele momento, né? Mas a gente tem dificuldade de viver no tempo a sós, e vice-versa. Mas existe uma unção que não substitui a outra, as duas são importantes. Então uma igreja saudável, uma igreja equilibrada, ela precisa entender um relacionamento correto com Deus. Ela precisa entender que vida no Espírito é individual, mas para eu viver igreja, isso é coletivo, ok? Não tem sentido, a Bíblia fala que Deus deu dons aos homens, e você acha que o dom é só para você? E na verdade o dom não deu, Deus não deu dom para o homem para ser do homem, Deus deu dom para o homem para ele externar para a igreja, aleluias. O dom serve para tocar pessoas, serve para servir pessoas. Então não tem como a gente... Esses dias eu conversei com uma pessoa e ela falou: Felipe, eu tenho dificuldade de me relacionar. Eu falei: pois bem, eu te convido a frequentar os cultos. Porque é só você ir nos cultos que você aprende a roçar. Assim como o ferro afia outro ferro, assim o homem outro homem. Então é sendo igreja que eu começo a quê? A roçar, a andar com o Venilton, a andar com a Aninha, a andar com o Gelson, com o Vitor, com a Luzia. Então é nesse momento que eu começo a aprender a andar no amor, né? Então é muito importante ser igreja, é muito importante ser relacionamento. Vocês entenderam aí? Dízimos. Bom, a gente já sabe por que o dízimo não está no ambiente da graça. Você sabe ou não? Me explicar? Vocês sabem? Por que o dízimo? Por que eu não preciso praticar o dízimo como lei? Por quê? Exato, Jesus já cumpriu a lei. A gente não vive mais debaixo da lei, mas a gente vive debaixo da graça, do favor de Deus. Então, as pessoas, agora, se você ler o Novo Testamento inteiro, você não vai ver os apóstolos e nem Jesus falando do dízimo. Você vai ver Jesus falando: olha, não deixe de dar o dízimo, quando ele estava falando com os fariseus. Por quê? Porque Jesus, ele estava no ambiente de baixo, ele veio para cumprir a lei. Então ele falou: olha, realmente vocês têm que dar o dízimo disso. Mas depois que Jesus morreu na cruz, ele falou: está consumado. Então a gente não dá mais o dízimo, mas agora no Novo Testamento se fala de ofertar. O que é ofertar? O desejo de participar da obra de Deus voluntariamente, com alegria. Você não é obrigado a nada. Se você ofertar, você é abençoado? E se você não ofertar, você é abençoado? Você é abençoado porque você é filha de Deus, ok? Mas o ofertar é um princípio divino? Sim, é um princípio. Faz quem quer, e quem faz consegue acessar uns lugares em Deus diferente, entende? Mas isso você faz se você quiser. Está entendendo ou não? Tem um livreto meu que fala sobre ofertar. Quem tem aqui? Foi o primeiro livrinho, né? Você tem, Jones? Eu vou
reeditar ele, vou fazer ele para deixar aí para vocês. É muito importante entender a oferta. Mas se você ler o Novo Testamento, você não vê um apóstolo falando para você dar o dízimo. E lá em Hebreus, quando fala do dízimo, se você ler lá, o contexto não é o dízimo. Ali ele está falando sobre o sacerdócio. E fala quando muda o sacerdote, muda todo o sacerdócio. E fala que Jesus é o nosso sacerdote eterno. Entende? Então Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. E ele, quando muda-se o sacerdote, muda todo o sacerdócio. Então mudou todo o sacerdócio. A gente não vive mais debaixo da lei. Aí muitos falam assim, mas Abraão deu para o rei de Salém e não tinha lei. E ele deu o dízimo. De fato ele deu o dízimo. Mas você precisa entender que ele deu o dízimo como oferta. Ele ofertou 10%. O princípio não era lei, o princípio era oferta. Está claro para vocês isso, gente? Bom, aqui acho que vocês estão bem tranquilos, né? Então, o dízimo é uma ideia de lei, é uma ideia legalista, é uma ideia de imposição. Deus não te impõe nada, querido. No Velho Testamento, Deus precisava impor coisas para o povo. Por quê? Porque eles não tinham uma natureza segundo Deus. Entende? E quando você não tem uma natureza segundo Deus, você consegue agir segundo Deus? Agora nós somos nascidos de novo. A generosidade está dentro de nós. Então não tem como eu falar que eu sou povo de Deus e eu não fomentar o reino de Deus. Está entendendo? Então um cristão saudável, o que ele vai fazer naturalmente? Sem força. Ele vai propagar a mensagem do Evangelho. Ou seja, ele vai investir. Ele vai apoiar. Ele vai ofertar, mas de uma maneira livre, que nem um passarinho, está claro? Aleluias. Ideia de igreja como local. Ideia de igreja como local. Quantos de nós achamos que igreja é um local? Fala a verdade. Deixa eu te falar aqui, talvez, aí você fala assim, eu vou na igreja, não é assim que você fala? Abre aí para mim, Felipe, Atos capítulo 17, versículo 25 ou 24, eu não lembro. Atos 17. É só isso aqui, gente, a gente encerra. Aí nós vamos para outro tema. Acho que é o 24. 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita ou habita? Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Habita ou não habita? E por que você fala, eu vou na igreja? E se você falar para mim, perto de mim, eu não vou ficar bravo, tá? Eu só estou te ensinando. Eu entendo que isso aí é um hábito, tá tudo bem. Às vezes eu também escapo, eu vou lá na igreja. Mas na verdade, você precisa entender que você é a igreja. Igreja é o corpo de Cristo na face da terra. Igreja não é lugar. Por que eu preciso ter um entendimento correto de que a igreja não é um lugar? Vou te explicar por quê. Porque se você tiver uma mentalidade de que igreja é o lugar, você deposita a responsabilidade da sua transformação para um local. Já viu aquela pessoa que fala assim, cara, eu preciso mudar, eu preciso ir para a igreja, não é assim que eles falam? Mas você precisa ter consciência de que igreja é você, de que igreja é o corpo de Cristo. Quando eu tenho noção e entendimento de que igreja é o corpo de Cristo, eu transfiro a responsabilidade da minha transformação para quem? Para mim mesmo. Então eu falo, cara, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, eu preciso mergulhar na palavra. Entende? Eu preciso virar a chave da minha vida. Então é muito importante você ter consciência. E quando você tem consciência do que é a igreja, sabe o que acontece? A terceira coisa que acontece: acaba as brigas. Acaba as brigas. Porque a igreja hoje, o povo de Deus, vive brigando consigo mesmo, não é assim? Ai, foi lá para outra igreja visitar e tal. Querido, deixa eu falar para você, você vai para onde você quiser, tá?
Dia 21 é o último culto nosso, vai ter ceia, gostaria que você estivesse aqui. Depois nós vamos entrar num recesso, a gente volta dia 4, se eu não me engano. Querido, nesse período, faz o que você quiser. Se você quiser ficar na sua casa, você fica. Se você quiser ir para sua família, você fica. Se você quiser ir para outros lugares, vai. Felipe, mas você não tem medo deles ir embora e não voltar mais? Não, querido, se ele não voltar, porque o destino profético deles não era comigo. Olha como é que é bom entender o que é igreja. Porque Deus conecta propósitos. Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. Então, quando eu entendo o que é igreja, eu não fico mais chateado se a pessoa está indo lá, colar, aquilo lá, entende? E eu não tenho mais disputa com ninguém, porque nós estamos trabalhando para o reino junto, ok? Eu não estou preocupado, querido, você vai andar comigo, eu estou preocupado que você vai andar com Cristo. Aí agora, se você falar, pastor, eu sinto no meu espírito que eu me identifico com a sua vida e com esse ministério, e eu quero andar junto, aí é diferente. Aí nós vamos dar as mãos e nós vamos andar junto, e o bicho vai pegar, e a treta vai vir, mas nós vamos vencer as guerras, aleluias. Agora, se você falar para mim, Felipe, não, eu vim aqui, eu bebi de vocês, eu achei tremendo, valeu, mas eu sinto que no meu espírito, Deus tem algo para mim em outro lugar. Eu estou feliz, porque quando você entende o que é a igreja, tudo fica mais fácil. Uma vez uma pessoa estava muito chateada, muitos anos atrás, e eu fui, aí o Espírito Santo falou, vai até ela. Eu fui até essa pessoa, ela reunia num local aqui, numa comunidade aqui, que é muito grande, na época, e a gente estava começando, e aí essa pessoa chegou, e falou assim, eu vi ela triste, Deus falou, vai até ela. Aí eu fui, falei, o que você tem? Ela começou a chorar. Eu não sei se eu fico aqui ou se eu volto lá onde eu estava. Aí eu sorri para ela desse mesmo jeito que vocês viram falando. Eu falei, tudo fica mais fácil quando você entende o que é igreja. Porque quando você entende o que é igreja, que igreja somos nós, somos o corpo de Cristo, acaba essas coisas. A gente fica que nem a Tim, sem fronteiras. E aí eu falei assim para ela, o que está dentro do você? Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, se você estiver aqui conosco, nós vamos ficar muito felizes, mas se você estiver lá também, nós vamos ficar muito felizes igual, porque nós entendemos que nós somos corpo de Cristo, entende? A gente tem que parar com essa mania de só a nossa comunidade é a boa. Queridos, eu estou transmitindo para vocês, eu estou tentando jogar para vocês o que está dentro de mim, um evangelho simples e cristalino, que não tem ninguém maior que ninguém, entende? A minha alegria é ver as pessoas andando e experimentando a presença de Deus. A minha alegria é ver as pessoas tendo experiência com Ele, e só isso. Vamos lá. Ir para o monte, cultura religiosa. Nós já falamos disso. Aonde que está o fundamento bíblico disso? Lembra quando Jesus falou com a mulher samaritana? Vocês lembram disso? Quem lembra? Vocês estão mais afiados que eu, né? Tá vendo? Você fica ministrando todo dia, você fica doidinha. Então, Jesus encontrou uma mulher lá em Samaria e falou com uma mulher samaritana. E aí, quando aquela mulher conversando com Jesus, ela falou assim, olha, mãe, Senhor, tem coisa estranha aí, o senhor parece um profeta, parece que o senhor é profeta. E aí ele fala, mulher, se você souber com quem você está falando, você pediria água para mim. E ela falou, mas Senhor, já que o senhor tem essa água aí, então me dá dessa água aí para não ficar vindo, eu venho todo dia aqui pegar água. Jesus falando algo espiritual, ela entendendo tudo natural. E aí ela fala assim para Jesus, porque os fariseus, os judeus não se davam com os samaritanos. E aí falou assim, olha, Senhor, qual o monte que a gente deve adorar? Esse monte ou esse monte? A gente adora nesse monte, o Senhor adora naquele monte, vocês adoram judeus naquele monte. Qual que é o monte? E Jesus falou o quê? Minha filha, não é nem nesse monte nem nesse monte, porque agora o Pai, a hora vai chegar, e essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e verdade. Por que ele estava falando isso? Porque quando eu adoro no meu espírito, independe de lugar, está entendendo? Por isso que as pessoas têm a cultura de ir para monte, porque eles estão olhando para o Velho Testamento, porque Deus falou com Abraão, lembra? Moisés, tem essa cultura.
de ir para o monte. Então a gente cria uma mística e acha que o monte é um lugar celestial. Não tem diferença, querido. Se você estiver no seu quarto e estiver no monte, Deus vai falar do mesmo jeito. Felipe, mas eu quero ir para o monte. Vai, pode ir, fica à vontade. Aí. Se você quer ficar lá a noite inteira lá, pegando frio, faz o que você quiser. Quiser espiritualizar isso, espiritualiza, mas é engano. Se você acha que é algo mais espiritual do que você está no seu quarto, entende? Deus, Ele vai falar com você em todos os lugares, simplesmente porque Deus é Espírito, e se Deus é Espírito, Ele se relaciona no seu Espírito. Está claro isso? Eu preciso ficar brigando com os outros, quem vai para o monte? Obrigado, o Senhor está criando uma igreja madura, Pai. Tudo que nós estamos aprendendo aqui é para a gente viver, e não é para a gente, é para a gente viver e não aceitar a imposição dos homens, porque os religiosos, os nossos irmãos religiosos, eles tentam impor. Lembra que a gente leu semana passada lá? O que os judeus cristãos faziam? Eles queriam impor o quê? O judaísmo, a lei. Então o religioso, ele quer impor. Não! Por exemplo, eu sou tranquilo. Querido, você quer ir para o monte? Amém. Você quer dar o dízimo? Amém. Mas, querido, aí se ele vê eu falando assim, não, eu não tenho cultura de dar o dízimo, eu trabalho com oferta. O quê? Misericórdia! Você vai conversar com o religioso. Você não vai para o monte? Misericórdia! Muda até. Para falar de Jesus, vira até carioca. Aleluia! Não é assim? Eu não sei o que acontece. Não, porque o Senhor, eu falo, caramba, mas a pessoa é caipira falando desse jeito, era a porta até agora, mas porque o Senhor. Aleluia. Parece uma bobeira isso, né? Mas é muito sério. É muito sério. Vamos lá. Utilização de óleo equivocado. Vamos lá, queridos. Quem é o nosso modelo na palavra? Irmão Felipe? Ai, meu Deus, não virei modelo agora, pai? Cristo. Não é o padre, não é o pastor, é Cristo. Amém? No Velho Testamento, o óleo tinha uma representatividade. A Bíblia fala sobre o óleo da unção. O que é o óleo? Representa o Espírito Santo, se você quiser anotar. O óleo é uma representatividade do Espírito Santo. No Novo Testamento, o óleo também é uma representação do Espírito Santo. A Bíblia fala que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio no formato de uma pomba, e Jesus ali começou o seu ministério. A pergunta é, Jesus jogou óleo em alguém para orar? Não. Então, esquece essa bobagem de óleo. Felipe, você precisa brigar, eu preciso brigar com quem joga óleo nos outros? Precisa? Não preciso brigar. Mas eu preciso ter uma consciência que eu jogar óleo na sua testa não vai fazer efeito espiritual, só vai te lambuzar. O óleo só serve para uma coisa: fazer ovo, o que mais? Usar na cozinha. Agora espiritualmente não. Tá bom? É muito importante isso. Tá? Felipe, mas um dia um pastor pegou o óleo, jogou em mim, orou e eu senti um poder de Deus. Você sentiu o poder por causa do Espírito Santo, não foi por causa do óleo. Entende? E tem que tomar cuidado com isso, porque o cristão, ele tem uma mania de sair do mundo e trazer a mesma mandinga para o mundo, para o cristianismo. Então eles me ligam e falam: pastor, você não vem na minha empresa? Vem aqui na minha empresa, direto eu recebo o telefone, vem aqui que eu estou aqui montando uma loja, estou montando um negócio, queria que o senhor orasse aqui, eu já sei o que eles querem, pega o olhinho e faz a mandinga, vai lá, joga um pouquinho aqui, aleluias, mas eu vou, por quê? Porque eu chego lá, eu gosto de mostrar outros versículos para eles, para entender que você pode andar cuidado por Deus sem precisar de óleo, entende? Felipe, mas no Novo Testamento, lá em Tiago, ele sugere, ele fala assim: olha, se você encontrar alguém que esteja enfermo, chame os presbíteros, peçam para ungir com óleo as pessoas e fazer a oração da fé. Por que ele falou isso e é o Novo Testamento, Felipe? Simples,
Porque Tiago, ele foi levantado para pregar para os judeus. Você é judeu? Na cultura judaica, o óleo era usado para fazer um monte de coisa. Aqui no Brasil, quantos conhecem a arnica? Você já machucou alguma coisa? Seu pai, seu avô falou assim: passa arnica. É uma cultura aqui do Brasil, não só do Brasil, do interior de São Paulo, né? Passa arnica, não sei o que tem. Então a cultura do judeu lá, tudo ele fazia, ele usava óleo. Agora, aquele momento ali é um momento isolado da palavra. Agora, quem é o nosso modelo? Cristo. Cristo orou, curou, fez um monte de milagre. Ele passou óleo em alguém? Porque ele estava cheio do óleo. Quando você nasceu de novo, você recebeu quem? O Espírito, e você está cheio do óleo, ok? Outra coisa errada que o pessoal faz: Senhor, nós estamos entrando na tua presença. Meu Deus, quando eu ouço isso, eu tenho vontade de cair para trás. Como é que você vai entrar na presença sendo que você já está? Me explica. Se Deus está dentro de você, você já não está na presença dele? Então por que você fala: Senhor, eu estou entrando na tua presença? Eu não entendi. Mas eu gosto de ser assim, para mostrar, a gente descontrair, entender que o evangelho é muito gostoso de viver. Deus só não quer que a gente fique tropeçando nessas pedrinhas da vida, entende? Porque essas pedrinhas te roubam o acesso. Eu já vi gente condenada, ai, nossa, de ungir. Eu vejo uma competição dentro da igreja, quem vai ser ungido? Ai, será que vai levantar ungido? Não, a gente levanta os homens de Deus, sim, para presbítero, para diácono, mas não precisa ficar colocando nada de óleo, nós vamos orar por ele, está tudo certo, entende? Então não tem fundamento bíblico para isso. Mas eu vou discutir com uma pessoa assim? Não. Mas quando ela quiser impor sobre mim a ideia dela, eu não preciso discutir, mas eu tenho firmeza no meu espírito que isso é engano, ok? Vamos lá. Ministério de louvor. Você vai nas igrejas e você vê o que? Que tem ministério de louvor. Querido, não existe isso. Isso aí foi o homem que criou. Tá tudo bem, se quer falar ministério, equipe. Aqui a gente fala equipe de louvor, mas também não tem problema. É importante você entender que não existe gente especial para adorar a Deus. Porque dentro da igreja você encontra uma linguagem assim: olha, esse aqui é levita, esse aqui é levita do Senhor. Quantos já ouviram isso? Quando ele fala assim: esse aqui é levita do Senhor, ou seja, o que ele está falando? Esse aqui canta. Quantos já ouviram isso? Lembra que os levitas na época, quem que eram os levitas? Era da tribo de Levi. Lembra disso, Velho Testamento? Tinha as 12 tribos, e Deus separou uma tribo para cuidar dos serviços sagrados, que era a tribo de Levi. Quem lembra disso? E aí dentro da tribo de Levi tinha os levitas, obviamente, e lá separava-se os sacerdotes, e todos os levitas trabalhavam no serviço sagrado. Ok. E os levitas, quando tinha guerra, quando tinha um monte de coisa, então Deus falava assim: coloca os levitas na frente, eles vão adorando e papapá, e Deus vencia as guerras e tudo mais, porque era um povo separado do Senhor ali, naquele tempo. Mas a Bíblia diz que depois que Jesus morre na cruz, o véu se rasgou. Lembra disso? E quando o véu se rasga, o que acontece no templo, que era tabernáculo, que era uma tenda? O que acontece? Agora todos nós temos acesso, ok? Porque antigamente quem cuidava do templo? Os levitas. Quem que entrava lá? Só os da tribo de Levi, correto? Só o sacerdote acessava o lugar santo, e o santo dos santos, o sumo sacerdote. Vocês lembram disso ou não? Então a tribo de Levi, só os levitas tinham acesso a Deus. Estou usando simbolicamente. Mas agora quando Jesus morre na cruz, o véu se rasgou. Qual que é o símbolo disso? Todos agora que creem em Cristo Jesus e nasceram de novo, têm acesso à presença de Deus, amém? Todos aqueles que têm acesso à presença de Deus, podem agora ministrar a Ele, ministrar sacrifícios, ofertas de louvor e adoração, aleluias. Por isso que a Bíblia nos chama de reis e sacerdotes,
ok? Então, se a Bíblia diz que agora todos nós temos acesso, eu quero que você raciocina comigo. Quando uma pessoa chega aqui e fala assim: olha, ele é um levita do Senhor, sabe o que ele está falando? A pessoa que está me apresentando um exemplo: olha, Felipe, isso aqui é um levita do Senhor, sabe o que ele está falando? Só ele pode adorar, eu e você não. Meu Deus do céu, é isso que ele está falando. E aí sabe o que você faz? Amém, amém, é um levita. Todos podem adorar a Deus. Agora, Felipe, Deus levanta pessoas específicas que sabem entrar num lugar em Deus na adoração através da música? Sim, isso aí tranquilo. Que sabem conduzir o povo na coletividade para adoração, que sabem atrair a presença através da adoração por meio da música? Sim, claro. Claro, não tenha dúvida. A música quem criou foi Deus. O diabo só fez o plágio, entendeu? Fez um plágio do inferno. Tanto é que o diabo atrai as pessoas no mundo como? Através da música. Que tem neguinho aí, ó, sendo atraído por rave, funk e tudo mais, sertanejo. Então, queridos, não tem problema nenhum, Deus pode levantar homens. Agora assim, eu sou um ministro de louvor. Não. Deus vai te levantar na terra para influenciar pessoas através da música? Vai, mas você vai fluir dentro, ou um pastor, ou um profeta, ou um evangelista, ou um mestre, ou um apóstolo. Mas você vai levar o evangelho através da música. Você acredita que Deus pode levar um cara para evangelizar o mundo através da música? Claro. Mas você não é um ministro de louvor. Você é um pregador do evangelho. Amém? Está claro isso, gente? Vamos lá. Utilização de véu na cabeça. Esquece. Uma hora nós vamos pegar na Bíblia para ensinar isso bonitinho, porque vai demorar um pouquinho. Está lá em Coríntios para a gente ensinar isso para vocês bem fundamentadinho. Guardar o sábado. Guardar o sábado. A gente deve praticar o sábado agora, hoje, nesse tempo de hoje? Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Sim. E porque nós não estamos mais debaixo? Valeu. Ok. Ideia de vestimentas erradas. Isso aí se encontra muito na religião. Então, olha, para você vai num juiz, você coloca a sua melhor roupa, mas você vai cultuar a Deus, você não coloca a sua melhor roupa, não é assim que eles falam? Isso não existe. A Bíblia fala que Deus não olha para a sua aparência, entendeu? Se for assim, eu vou expulsar o Venilton e o Cláudio. Tem mais alguém de bermuda? Claro. Filho da Natália. Se eu fosse impedir os outros de cultuar Deus com bermuda, eu ia perder um monte de alma aí, rapaz. A gente já falou bastante disso. Então, não é essa veste que você tem que cuidar. Você tem que cuidar da veste do seu interior. E se você cuidar da veste do seu interior, você vai saber se vestir de maneira adequada. Ok? Tá claro? Mas não existe essa linguagem, olha, de terno e gravata, que isso reflete santidade. Isso é engano. Isso é engano. Tá? Isso é engano. Isso chama-se religiosidade. Vamos lá. Reuniões sistemáticas equivocadas, sem direção do Espírito. O que é isso? Como é que está a igreja hoje em dia? Cheio de ativismo. Então você conversa com a igreja hoje, com o povo de Deus, como é que eles fazem? Eles já começam assim, ó, culto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na sábado, não é assim? Você tem tanta atividade dentro da comunidade que você não tem nem tempo para ficar com o Espírito Santo. Não é verdade? Já viu isso? E aí uma vez uma pessoa falou: Felipe, mas você falou isso, mas agora lá no ministério tem isso, tem tal dia. Não, filho, a gente é guiado pelo Espírito. É diferente.
Se amanhã o Espírito Santo falar assim para mim, acaba com as reuniões de terça-feira, eu vou falar, gente, queridos, está encerrada a reunião de sexta-feira, acabou, eu não tenho constrangimento nenhum, porque eu não trabalho para o homem, eu trabalho para Deus, entende? Eu não vivo debaixo de regra, mas as igrejas fazem isso, por quê? Porque é uma maneira natural de estratégia para prender a pessoa com ela. Ai, vamos criar uma estratégia para ganhar os jovens. Pá, engano. Vamos criar uma estratégia para a igreja ficar mais... Pá. Se você for pensar aqui, querido, comigo em estratégia, você está na roça. Eu não tenho estratégia nenhuma. Eu tenho uma estratégia boa para você. Oração em línguas, meditação na palavra, jejum. Se você for para esse caminho, você está feito. Tá bom? E se você ficar dependendo de mim, você vai morrer. Sabe por quê? Porque o homem não pode mudar você. O homem só pode apontar um caminho. É sério isso. Parece que é doído, né? Mas é verdade. A minha função é só te equipar, não é cuidar de você, ok? O meu pai, quando chegar, ele precisa me encontrar, te dando alimento, comida boa, alimento bom, todo dia, ok? Aleluias. Então, a igreja vive num ativismo, querido. É culto de tal dia, tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. Por exemplo, essa reunião aqui de terça-feira é para quem quer aprender. Mas muita gente que veio aqui já esteve na minha mesa há anos atrás, sentado ouvindo tudo isso aqui que você está ouvindo. E eu vou te falar, tem muitos que vieram sentar na minha mesa que era para estar sentado aqui, porque não vive nada. Então, vamos lá. A gente tem que fluir no Espírito, entende? A gente tem que seguir o Espírito. Felipe, e se amanhã pode ter culto todo dia? Pode, depende da demanda, depende da necessidade. O que eu não posso é implantar coisas naturais, está entendendo? O que eu não posso é querer imitar a igreja. Uma vez chegaram para mim e falaram, Felipe, você não faz culto dos homens? Eu não faço, cara, Deus não falou para mim. Não, porque está tendo em tal lugar, não, tudo bem, está tudo bem. Eu espero que essas pessoas que estão fazendo estejam sendo guiadas pelo Espírito, porque você não pode fazer as coisas sem ser guiado pelo Espírito. Sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas, elas querem fazer as coisas na alma, porque o ser humano tem uma tendência de imitar os outros. Pode ver, se sair uma tendência de linguagem cristã na internet, que vocês não saem da internet, sabe o que acontece? Você começa a achar que é aquilo lá. Às vezes eu vejo cristão vendo um monte de coisa dos cristãos tradicionais que não acreditam na oração em línguas, e aí ele coloca lá aleluia. Eu falo, meu Deus, ele não sabe nem quem está vendo. O cara influencia as pessoas a não crer na oração em línguas, e você está lá bebendo dele. Olha o nível de ignorância, querido. A internet ela é muito boa, mas ela deu voz para muita gente, e a internet ela ao mesmo tempo é uma caixa de Pandora de engano. E se você não tiver alicerçado na palavra de Deus, querido, eu estou treinando você para você não ser influenciado por nenhum vento de doutrina, entende? O ser humano, depois que sai do Éden, ele é religioso, místico e dominador. Então você tem coisas de religiosidade, você tem coisas de misticismo dentro de você, todos nós, tá? E todos nós somos dominadores. Então a gente tem que vigiar com essas três coisas. O diabo sempre vai tentar nos enganar, entende? Por isso que a gente está treinando você, para você ser um cristão livre, mas não livre de libertinagem, um livre em Cristo Jesus, livre do pecado, um livre de entendimento, livre de entendimento errado, entende? Vamos lá. Campanhas, acessando a Deus por meio de obras. Campanhas, já viu? Vai ter campanha de não sei o que, vai ter campanha. Quem já participou de campanha aqui? Vai, levanta, assume aí. Nem que essa Miguel não. Eu vou fazer campanha. Beleza, pode fazer. No último dia da campanha eu sei que você faz assim, ó. Deus, eu fiz minha parte, hein? Agora é o Senhor. É ou não é? Ai, meu pai. Sabe o que você está fazendo? Obra morta. Você está fazendo algo exigindo de Deus. Não é, cai fora desse negócio de campanha. Cai fora disso.
Você sabe que a campanha antigamente, na época dos avivalistas, muito tempo atrás, não era nada disso que faz hoje? A palavra campanha era usada para fazer as grandes cruzadas, sabia? Dos grandes avivalistas, eles falavam, vamos fazer uma campanha. Então eles faziam umas tendas grandes e via multidões lá para receber Jesus, e os homens de Deus orarem, elas sendo curadas. Aí depois mudou o nome de campanha para cruzada. Aí depois a igreja restaurou esse nome de campanha, mas cheio de coisa enganosa. Ou seja, de tempos em tempos vem as ondas da religiosidade no meio da igreja, e uma igreja que não é sólida fica bebendo isso. Queridos, eu já vi, ai Deus, vou falar. Uma vez tinha um pessoal na época, um avivamento no Brasil começou através dessa galera, dessa igreja lá de BH, foi fantástico. Só que no meio do caminho entrou o engano. E aí daqui a pouco chegou aí todo ano era uma onda, né? Todo ano, era um jeito de acessar Deus diferente. E aí chegou uma época que era a época do leão. Até um dia que eu vi uma das ministras assim, ó. E falando que era a unção de Deus. Não estou brincando não, gente, sério. Você dá conta? Você dá conta? O ser humano é religioso por natureza, é místico e é dominador. A unção do leão. Ai. E aí você não tem fundamento, você come isso aí. Você fala, não, essa aí é a nova onda. O Espírito está levando para isso, entende? Por isso que você não vai ver eu emocionado. Eu já fui emocionado, já fui menino. Você começa a amadurecer, você vai sentindo o toque de Deus no seu espírito, mas você não fica emocionado mais. Você vai comendo de tudo quando você é criança. Se é criança, você come de tudo. Vocês têm que levantar a mão para o céu do que vocês estão recebendo aqui, de verdade. Esquece a minha vida, eu não sou ninguém. Mas eu sei que vocês estão diante de uma pessoa que teme e treme ao Senhor daquilo que sai da minha boca. Você pode ter certeza disso. Vamos lá, para a gente acabar. Aleluias. Usando da liberdade em Cristo para utilizar a prática de libertinagem. A Bíblia fala que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Obrigado, Felipe. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Aí a pessoa lê isso e fala, sou livre. Eu lembro quando a gente ia aprender lá com os nossos pais na fé. Querido, em todo lugar o diabo está assim, ó, tentando colocar você no engano. E eu lembro quando a gente ia aprender com os nossos pais na fé. E aí o meu pai na fé, ele falava assim, você é livre, filho. Você é livre. Ah, para quê? Para um bando de jovem. Sabe o que o povo fazia? Eu sou livre. Aí nós fomos encontrar um monte de gente lá, que era gente carnal, na época lá, que ia lá nos eventos, porque a gente, quando encontra um evento que ensina coisa verdadeira, a gente acha que todo mundo é bonzinho, né? A gente faz um pacote. Guarda uma coisa, aprende a não abraçar pacote. E a gente tem uma mania de assim, né? Olha, bom, se aqui ensina a verdade, todo mundo está na verdade. Não é assim não, gente. Tem um monte de gente que está ouvindo verdade e não pratica nada. Guarda uma coisa aqui, eu quero que vocês guardem isso. Não é todo mundo que anda comigo que anda comigo. Pegou? Não é todo mundo que anda comigo que anda comigo. Mais uma vez, não é todo mundo que você vai ver comigo, dando a mão para mim, andando comigo, tomando café comigo, que está comigo. Pegou? Judas, ele andou com Jesus? O tempo todo. Mas ele viveu o Evangelho? Não. E assim tem um monte. Entende, querido? Está cheio de gente que vai nos lugares, ouve, mas não vive nada. Entende? É um traidor da cruz. É um traidor do Evangelho. Então, não use da liberdade para usar momento de libertinagem. Querido, desculpa aqui, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esquece o Evangelho de pode tudo, tá? Esquece. A Bíblia fala bem assim, ó, tudo eu posso, Paulo falou, mas nem tudo me convém, e eu não me deixarei me envolver por nenhuma delas. Guarda essa parte, e eu não me deixarei me envolver. Sabe o que ele estava querendo dizer? Ele estava falando assim, ó, tudo que te domina não é bom. Então esquece esse evangelho que pode tudo, cara, não é assim. Eu não quero entrar nos versículos aqui, mas a Bíblia fala que o caminho largo te leva para onde? Para a perdição, mas o caminho estreito te leva para a eternidade. Você sabe o que ele está falando? O caminho estreito, porque não é de qualquer jeito.
Entendeu? O evangelho não é bagunça, querido, de verdade. Então não pensa que o evangelho, eu sou livre. Deixa eu te contar esse negócio de ser livre. A gente indo lá nos eventos do Meu Pai na Fé, aí a gente via o pessoal, eu sou livre, eu só observando, quietinho. Aí tinha um irmão que falou assim, querido, mas rapaz, eu tomo minha cervejinha tranquilo, de final de semana, tranquilão. Uma hora eu vou ensinar vocês sobre esse assunto detalhado. Aí falou assim, eu tomo minha cerveja lá, rapaz, falou para... E um monte de jovem assim, gente lá, só jovem, 19 anos, 20 anos, ouvindo. Rapaz, acabou o evento, uma semana de evento, acabou o evento, só vi um aqui. E aí, fé? Uma garrafa de vinho. Aleluia, eu sou livre. Falei, meu Deus. Esse transformou a liberdade em libertinagem. Então não transforme a liberdade. Quando fala que foi para, como é que é? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Ele está falando que você foi livre do pecado, querido. Você não precisa viver debaixo do pecado mais, você consegue governar a sua alma. Está entendendo? Então o evangelho não é de qualquer jeito, não. Quando você... Por que pessoas não acessam o favor de Deus? Porque eles vivem pecando toda hora. Eles têm consciência que está errado e vive lá. O Senhor está estendendo a misericórdia dele? Tá. Mas às vezes você não vai acessar, você não vai desfrutar de coisas. Entende? O evangelho é igual a matemática. 1 mais 1 é 2. Se você viver direitinho, se você viver no centro da vontade de Deus, cara, as bênçãos do Senhor vão correr atrás de você. Mas Deus Ele só se identifica com a verdade que você vive. Está pegando? Aleluias. Vamos lá. Ideia de fazer a obra de Deus equivocada. Queridos, eu preciso fazer a obra de Deus. Esquece isso aí, para. Não atrapalha Deus, não. Jesus falou, a obra de Deus é essa, 2 pontos, que creais no Filho. Sabe qual que é a obra de Deus? É fazer com que você volte a confiar na palavra de Deus como verdade absoluta para a sua vida. Sabe por quê? Porque no dia difícil da sua vida você não consegue confiar na palavra. É ou não é? O dia difícil da sua vida você não consegue confiar nisso aqui. Você acredita muito mais na palavra de um médico, você acredita muito mais na sua circunstância do que naquilo que Deus diz. E eu não estou falando para você não, estou falando para mim, tá? Nós somos incrédulos por natureza, depois do pecado de Adão. E agora Jesus vem para realizar uma obra redentora. Sabe o que? Fazer com que o Espírito Santo nos convença de que tudo aquilo que o Senhor diz é verdade absoluta para nós. Aleluia. Vamos lá. Então você não tem que fazer a obra. Aí eles falam assim, mas eu entendo quando ele está falando de fazer a obra. Ele está querendo falar do quê? De cumprir ministério, propósito. Isso aí é outra conversa. Nós vamos falar disso lá na frente. Não é assim não, querido. Querido, guarda uma coisa. Quando você nasce de novo, se abre para você uma primeira esfera. Já está pronta para você uma primeira esfera de atuação. Sabe qual que é a esfera? A esfera de você conhecer a Deus como seu Pai e você entender quem você é, filho de Deus. E a esfera de você servir. Você é um servo. A esfera de você aprender a ser grande. Sabe como é que eu aprendo a ser grande? Sendo menor. Jesus falou, o maior no reino dos céus é aquele que serve. Servir a Deus não é pregar aqui. Então quando você nasce de novo, você está ali para servir. Então as pessoas que a gente coloca aqui no ministério de infantil e ornamentação e tal, isso aqui é pessoas que, Felipe, eu me identifico com isso, cara, tem como lá, tem vaga para mim? Pode ir lá, vai lá, conversa com o pessoal lá, fica à vontade, dá-lhe voz de comer. O critério não é caráter, o critério é serviço, eu quero servir, entende? Isso aí está disponível para todo cristão. Mas não significa que você está orando para as pessoas e elas estão sendo cheias do Espírito Santo, estão sendo tocadas por Deus, estão sendo curadas, está acontecendo isso, aquilo, aquilo outro, que você está pronto para ministério. São coisas completamente distintas. Totalmente distintas. Querido, existe um plano de Deus para cada um de nós, e existe um tempo de
Treinamento de Deus. Quando Jesus enviou a missão dos 70, quem já leu isso nos evangelhos? Quando ele envia 70 discípulos para pregar o evangelho, eles curaram o nome de Jesus, expulsaram demônios, fizeram um monte de coisa. Eles estavam prontos para o ministério? Eles estavam sendo treinados, gente. Treinado. Deixa eu ensinar uma coisa para você. O pezinho de limão, lá em casa tinha um monte de pezinho do meu pai, tinha pezinho de goiaba, pezinho de limão, laranja. O pezinho de limão, quando ele está crescendo, ele dá frutinho? Sim ou não? Ele dá. Mas o fruto está gostosinho, saborosão? Ainda não. E ele dá e o pé está com estrutura para dar um monte, 30, 60, 100 por um? Não. Mas ele dá o frutinho, dá? Não significa que você está operando em Deus, que você está pronto para ministério, querido. Depois dessa primeira esfera da sua vida, nasce uma segunda esfera, a esfera ministerial. Isso daí não é para todos que tem ministério na palavra. Depois nós vamos entrar nisso com mais detalhes, você vai entender. Todos vão trabalhar no corpo de Cristo, tá? Todos. Mas não são todos que vão trabalhar no ministério da palavra. Mas quando se trata de dom ministerial, com relação à palavra, pregar o evangelho, querido, aí Deus trabalha com balizamento, aí o critério é outro. Porque Deus trabalha com um critério no seu caráter. Então existe um crivo mais alto, não é assim não, entende? Deus não vai dar, Deus não é, Deus, você acha que Deus é irresponsável? Deus não é irresponsável não, entendeu? Mas isso é uma outra conversa. Então, não atrapalhe Deus, não queira fazer a obra de Deus, vai servindo. Quando você nasceu de novo, você pode pregar o evangelho todo dia na rua se você quiser, você pode orar para as pessoas, elas vão ser curadas, você pode ministrar o batismo do Espírito Santo, está tudo bem, só não se empolgue e acha que você já está pronto para o ministério, só isso. Mas se você não quiser me ouvir também, não tem problema, eu não brigo com você não, amanhã depois não chora. Vai entrar em lugares que Deus não te chamou ainda, você não sabe como é que se chama uma pessoa chamada diabo, você não sabe o que é ele, o diabo te arrebenta. O evangelho é muito sério. Vamos lá, gente, acabando. Ideia de ofertar no reino de Deus totalmente equivocada, a gente já falou disso um pouco. Transformando dons em títulos, já viu hoje? O que você é? Eu sou o apóstolo, eu sou o profeta, eu sou o pastor. Hoje em dia você dá até carteirada, né? O que você é, um pastor? Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: Felipe, o que você é? Domingo, de novo. Veio uma pessoa aqui, quem viu o Isaías aqui, que estava aqui ontem? Seu Isaías, que estava dando uns aleluia, aleluia, lembra? Aí ele veio aqui, aí ele falou assim: o que o senhor é? Eu falei: eu sou o que você acha que eu sou? Meu nome é Felipe, pode ser um irmão, o que você quiser. Ele falou: não, o senhor é um pastor, um homem de Deus. Eu falei: amém, se tu o dizes. Uma vez uma amiga minha, empresária, falou: Felipe, o que você é? Eu falei: eu sou o que você acha que eu sou. Eu sou o Felipe, eu posso ser um pastor, eu posso ser um picareta, você que escolhe aí. Sabe por quê, querido? Eu não estou preocupado em zelar pela minha imagem? Por quê? Porque a árvore você conhece pelo fruto. Você acha? O pé de manga fica gritando: gente, ei, pé de manga, hein? Ei, sou pé de maçã, hein? Aí você vê lá: rapaz, vamos lá aquele pé de maçã ali, olha aquele pé de manga, olha que manga bonita. Seja outra boca que te louve, não a tua. A igreja esqueceu disso. E a gente transformou os dons em títulos. O que é dom? É uma habilidade de Deus em você para cumprimento de um propósito. Querido, você não é o dom. Eu sei muito diferenciar o dom da pessoa. Não significa que está fluindo Deus na Aninha, dá a mão aqui, Aninha, que eu amo o chefe. Está fluindo Deus na Ana, não significa que isso é a Ana. Entendeu? Quando eu conheci meus pais na fé, um dia o Espírito Santo falou assim para mim: filho, quando você vê o irmão Bernardo, o irmão David lá ministrando, eles estão fluindo debaixo da minha unção, daquilo que eu capacitei eles. Mas quando eles saem dali, eles são homens como você, sujeito a erro, a falha. Quando eu saio daqui, queridos, quando eu paro de ministrar, quando eu oro aqui, amém, não é mais eu, agora é eu, Felipe. Eu erro igual você, eu tenho que cuidar do meu coração igualzinho seu, eu sou cheio de falha, entendeu?
Por isso que você não pode apostar sua vida em mim, pelo amor de Deus, não faz isso. Não faz isso que eu vou fazer você se converter de novo. Você não pode ficar olhando para o homem, você tem que olhar para Cristo. Os homens de Deus apenas são uma placa, eles apontam o caminho, são irmãos mais velhos, você tem que honrá-los, está tudo certo. Só que eles são homens como vós. Quando Deus me ensinou isso, eu nunca mais abracei o pacote das coisas. Você tem que observar. Querido, se você andar no dia a dia comigo, você vai ou andar comigo para sempre, ou você vai querer me dar um murro na cara. Você não me conhece, você não sabe com quem que você está mexendo. Menino, isso aqui é bravo, moço, é só Jesus que gosta. Eu tenho dó de quem anda comigo direto. Eu sou terrível. A primeira que eu tenho dó é minha esposa. Querido, o problema de Felipe é Felipe. O problema de Venilton é Venilton. O problema seu é você. Nunca é o próximo. Vamos lá, para a gente acabar. Bom, autoimagem equivocada daqueles que presidem sobre o rebanho de Cristo, o bom pastor. Exercer a autoridade em Deus completamente de maneira equivocada. Então, as pessoas têm uma autoimagem diferente. Só, a gente vai encerrar, tá? As pessoas têm uma autoimagem equivocada. Quem é mais precioso aqui? Se você, digamos que tem um fazendeiro, quem é mais importante? A fazenda do fazendeiro ou os trabalhadores da fazenda? Quem você acha que é? Hã? A fazenda, né? Porque vocês já sabem disso que eu já falei para vocês, né? Ligeiro. Mas a maioria fala os trabalhadores. É a fazenda. O apóstolo Paulo falou assim: olha, vós sois lavoura de Cristo e nós somos apenas servos. Mudou a imagem dos homens de Deus. Sabe como é que eles estão achando os homens de Deus? Que eles são celebridade. Não é? Querido, nós vamos ter muita gente, viu? Pode anotar aí. É muita gente. Vai crescer demais. Mas eu vou continuar sendo o Felipe. E se possível, poder ficar aqui sentado e falar do evangelho desse jeitinho aqui, para vocês lembrar que eu sou o Felipe. E eu sempre vou falar dos meus B.O., para você entender que eu sou o Felipe. Que eu sou um servo. Eu sou um servo. Eu sou um servo. Eu não sou mais que isso. Não sou nada, querido. Querido, Deus usa homens tão fracos para fazer obras tão grandes. A gente não é nada, a gente é só um barrinho. Tem um homem de Deus que eu gosto muito, ele falava assim a vida inteira: quem é você, rapaz? Você é apenas um barrinho. Você é um boneco de barro. Isso aí entrou dentro de mim. O homem de Deus hoje e a mulher de Deus que está na frente, eles têm uma autoimagem equivocada. Queridos, nós somos bonecos de barro na mão do Senhor. Nós somos vasos de barro na mão do Senhor. Eu não sou ninguém, querido. Eu não sou ninguém. Tem dia que eu não me aguento. E aí eu vou orar em línguas para eu começar a me aguentar de novo. Querido. Porque o problema de Felipe é Felipe. Eu sou terrível. Se você andar comigo, você vai ver que rapaz, pensa num cara que implica. Sou eu. Às vezes eu falo: Felipe do céu, sai daqui, em nome de Jesus. E o homem gosta de exercer a autoridade equivocada, né? Para a gente finalizar. Olha, eu sou autoridade. Não é assim que os pregadores fazem? Eu sou autoridade. Você não pode ir para lá, não pode ir para cá. Querido, eu sou uma autoridade em Cristo Jesus. Ele me deu autoridade. Mas não é para machucar ninguém. Entendeu? A minha autoridade é contra principados e potestades. A minha autoridade não é para ficar usando de maneira exacerbada no meio da igreja. Entendeu? Valeu hoje? Deu para pegar um pouquinho? Então fecha o olhinho. Jesus, muito obrigado por essa reunião. Senhor, nos ensina e nos conduz a viver longe da religiosidade. Nós queremos viver longe da religião, mas nós queremos ficar perto do Teu coração. Nós queremos viver contigo todos os dias. Nós queremos caminhar juntos, Senhor. Coloca as Tuas mãos, segura bem forte as nossas mãos, para que nós possamos continuar a jornada, para que nós possamos perseverar até o final.
Muito obrigado, porque eu sei que o Senhor está voltando. E por favor, Senhor, eu gostaria que o Senhor me encontrasse